Perda de memória e déficit de atenção pós-Covid. Você já teve Covid? Conhece alguém que teve Covid ou está apresentando esses sintomas? Pois é, nesse vídeo a gente vai falar sobre esse assunto muito importante. Meu nome é Dr. Tanguy, sou médico, trabalho com a parte de saúde há mais de 20 anos. Se você não está inscrito, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que precise dessas informações tão importantes nessa fase de pandemia. Gente, a perda de memória, ela tem sido relatada por praticamente 60 a 70% dos pacientes que tiveram Covid. O déficit de atenção é maior ainda, de 70 a 80% dos pacientes referem déficit de atenção. Então, mas o que acontece? Por que o SARS-CoV-2 ele impacta de forma tão negativa a nossa parte neuropsicológica? A gente tem que entender que a gente é submetido a vários processos pela própria Covid. Então, a primeira delas, o SARS-CoV-2, ele afeta a nossa célula nervosa, afeta o nosso neurônio. Então, ele atua a nível do cérebro, podendo levar a dificuldade de raciocínio, perda de memória, déficit de atenção, dor de cabeça, principalmente quando ele atua a nível neurológico. Quando ele atua a nível da medula e nervos, ele leva a dores nas articulações, dores musculares, que também são muito frequentes nos pacientes pós-Covid. Então, o primeiro fato é de que o vírus afeta a nossa parte neurológica. Segundo fator, quando a gente tem o SARS-CoV atuando, ele vai na hemácia, libera um radical M. Esse radical M é um radical ferroso, que quando acumulado em certas partes do organismo, leva a vários sintomas negativos. Então a Covid, quando esse radical ferroso ele vai para o pulmão, ele dá uma pneumonia química. Quando ele vai para o coração, ele dá arritmia. Quando ele vai para os vasos, ele dá trombose. Quando ele vai para as articulações, ele leva a artralgia, mialgia, dor nas articulações. Só que quando ele leva esse ferro para o cérebro, isso leva a uma encefalite, uma inflamação do sistema neurológico. Tanto é, como eu falei, muitas pessoas, um dos sintomas mais frequentes é dor de cabeça. Além disso, a gente tem uma diminuição da nutrição do nosso cérebro. 27 a 30% de todos os nutrientes que a gente consome são utilizados pelo nosso cérebro. Como o nosso corpo está sendo atacado por esse vírus, se proliferando dentro do nosso organismo, nosso corpo é espoliado, nosso corpo ele acaba ficando exausto e diminui a nutrição cerebral, agravando principalmente a perda de memória e o déficit de atenção. Outro fator, gente, que é muito impactante, principalmente da nossa parte psicológica. Quem até agora não teve medo de morrer, de perder uma pessoa querida pelo Covid? A nossa parte emocional está sendo muito testada. E quando a pessoa tem Covid, principalmente com diagnóstico de Covid, ela começa a manifestar vários sintomas. Por exemplo, a pessoa, assim que pega o resultado positivo de Covid, começa a ter falta de ar, começa a ter tosse, não que o Covid não possa, só que a nossa parte emocional, ela influencia de forma muito negativa, de forma muito forte nos sintomas pós-Covid. Então, quando a gente vê a morte tão perto assim, isso leva a vários danos emocionais. E a nossa parte cerebral sofre muito com isso. O fato da gente estar muito ansioso, da gente estar muito triste ou preocupado com essa doença, faz com que a gente não durma adequadamente. A maioria das pessoas que teve Covid, principalmente nas formas graves, elas referem uma alteração do mecanismo de sono em torno de 70 a 80%. Elas falam, olha, eu não voltei a dormir adequadamente depois da doença. E o problema todo é que é o seguinte, durante o sono ocorre todo o processamento de memória. E principalmente a memória que as pessoas pós-Covid referem é perda de memória recente. A memória antiga elas lembram normalmente, só que a memória curta, que ela é muito associada com o nosso sono, ela começa a ter déficits. E também
que a pessoa fala, ela começa a ter déficits de atenção. Então, Tanguy, o que a gente pode fazer? A pessoa está referindo déficit de memória, déficit de atenção, é muito importante esse acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico desses pacientes que estão sofrendo desses sintomas, mas a gente tem algumas alternativas que podem ser muito úteis. Atividade física diária. Paz, mas eu estou muito cansado, Tanguy, eu estou sem disposição. Sim, a Covid leva também a esses sintomas de fadiga, cansaço, falta de ar, tosse, dores articulares, mas eu tenho que estimular o meu organismo. Quando eu começo a fazer uma atividade, se possível, no sol, eu estimulo o meu sistema imune a funcionar de forma mais adequada. Alimentação, eu posso me alimentar com alimentos ricos principalmente em triglicerídeos de cadeia média. O ômega 3 ele tem um poder fantástico sobre o nosso cérebro. O próprio óleo de coco ele é rico em triglicerídeos de cadeia média. Uma receita muito interessante, você utilizar 1 colher de óleo de coco por dia. Melhora muito a parte cerebral. Além disso, a gente pode usar alguns outros medicamentos para estimularem a nossa função cerebral, a nossa função cognitiva que a gente fala. Além disso, prestar atenção no sono. Como eu falei, eu preciso tentar voltar a dormir adequadamente. A melatonina ajuda a regular o nosso ritmo circadiano. Se a pessoa está tendo dificuldade para dormir, dependendo do que for, utilizar algum medicamento indutor do sono. Tanguy, você é a favor de usar medicamento indutor do sono? Não, eu sou a favor de tentar dormir de forma mais natural, mas se você não estiver dormindo adequadamente, o indutor do sono ele é muito útil para ser utilizado. É muito melhor você usar um remédio e dormir adequadamente do que você não ter uma qualidade de sono. Quem não dorme bem, normalmente tem déficit de memória e tem déficit de atenção. Além disso, nós precisamos prestar atenção na nossa parte emocional. Então esse suporte da família, esse contato com os amigos, mesmo que virtual, ele é fundamental. O poder da oração, se a gente não está podendo ainda frequentar as igrejas, os cultos, a gente pode fazer o quê? Tentar manter isso de forma virtual. Esse conforto ajuda muito. A meditação, a prática da meditação, principalmente no que a gente chama de mindfulness, que é chamado de atenção plena, que é o quê? Prestar atenção no momento presente. Principalmente, gente, as pessoas que tiveram Covid, que às vezes viram a morte de tão perto, elas estavam preocupadas em viver. Só que a gente está preocupado talvez em sobreviver. O nome desse momento agora é chamado presente. O passado, a gente não pode fazer mais nada. O futuro, a gente não sabe nem se vai chegar. Então, vamos começar a prestar atenção no momento presente. Comer uma comida prestando atenção, sem olhar para a televisão, sem ficar olhando para o telefone celular. Presta atenção no gosto dos alimentos. Um café com leite, um pão com manteiga, um feijão com arroz e ovo, o sabor de um pudim. A gente tem que comer sem esse medo desse terrorismo todo, comer com equilíbrio. A gente tem que prestar atenção naquilo que a gente gosta, ver o sol nascer, ver o sol se pôr, ouvir músicas que você goste, isso te traz um conforto. Como eu falei, o contato com outras pessoas, se não puder de forma presencial, de forma virtual. Todos esses fatores, quando você utiliza a atenção plena, prestar atenção naquilo que você está fazendo, você sabia que você vive em torno de 40% a mais? Você sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vive ansioso, a gente vive preocupado com algo que a gente não sabe nem se vai acontecer ou se vai chegar. E a gente, como está no automático, vivendo no futuro, eu deixo de viver o presente. Então, vamos prestar mais atenção no que a gente está fazendo, prestar mais atenção em todas as maravilhas que a gente tem na vida. Gente, se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha que precise. Deixa o seu like, se inscreve no canal e vem com a gente, porque aqui é muita informação de saúde, para que você, sua família e seus amigos possam viver muito melhor.